Olá, povo querido, graça e paz a todos. Queridos irmãos, eu estou passando em mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus. A você que nos acompanha em algum lugar em todo o planeta, todo o continente europeu, asiático, Oceania, em todo o globo terrestre. Você que ouve essa mensagem em algum lugar, que o Espírito Santo possa te abençoá-lo de maneira gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, a mensagem que eu tenho hoje aqui da parte de Deus, eu sei que não interessa para a maioria, mas sim para a minoria, porque é triste o que eu vou falar aqui, mas para a maioria a gente percebe que salvação não interessa para a maioria, mas ainda tem uma meia dúzia que ama a salvação e está lutando para que seja salvo. Eu quero falar aqui dos 14 sinais que está dentro da Bíblia, que Jesus mostrou para os seus discípulos como sinais que antecediam a sua volta. E que a gente não vê ninguém falar. A gente vai falar em riqueza, a gente vai falar em prosperidade, em Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo outro e tudo mais, mas a gente não vai falar em amor ao próximo, em arrependimento, em convicção, em abandonar o mundo, em andar certo na presença de Deus. A gente não vai falar em andar em santidade, a gente não vai falar em se render totalmente e abandonar o pecado. A gente vai falar em todo tipo de coisa quando está vinculado ao mundo com relação àquilo que favorece a eles, mas com relação àquilo que vai colocar o dedo na ferida, a gente não vê ninguém falar. E é necessário falar, porque se está na Bíblia é para que a gente pegue como exemplo, entenda que deve ser observado e não viver apenas na teoria, mas praticá-lo, o que na palavra de Deus está escrito. Evangelho de Mateus 24, versículo de número 3. Eu vou falar aqui dos 14 sinais que antecedem a volta de Cristo. E você vai perceber, se você quer ser salvo, que está mais perto do que você possa imaginar. 24:3 de Mateus diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram, ou perguntaram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal ou qual sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. A consumação do século quer dizer o fim de todas as coisas. Os discípulos estão no lugar com Jesus e Jesus está falando sobre a sua vinda, sobre a sua volta, da consumação do fim de tudo. E os discípulos perguntam para ele quando isso iria acontecer e qual sinal ele os daria, que antecederia a sua volta. A partir do versículo 4, Jesus disse assim: E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. A partir do versículo 5, primeiro sinal: Porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Esse é o primeiro sinal no versículo 5. Há muitas pessoas, isso já há muito tempo, que estão se espalhando por todo mundo, aliás, já está em todo mundo afora, dizendo ser enviado de Deus, que na verdade não é. Enganando a tanta gente, tantas pessoas que estão iludindo a tantos outros aí pelo mundo afora, dizendo ser enviado de Deus, e na verdade não é. Esse é o primeiro sinal que Jesus deu a seus discípulos. Segundo sinal, versículo 6. Certamente ouvirei falar de guerra e rumores de guerra. Guerra, o planeta está em guerra há muito tempo. Para você ter uma noção, Israel, com a faixa de Gaza, entre 12 a 13 anos aproximadamente, já está em guerra. E essa guerra ainda não cessou. Se assim vai continuar até a volta de Jesus. É necessário para que a palavra se cumpra. Se você olhar a Síria, que os países vizinhos que faz fronteira, os países vizinhos não podiam entrar na Síria. Está entrando agora por causa do tremor de terra que teve entre a Síria ali e a Turquia. Então a Síria também está em guerra há muitos anos. A Rússia, que é a Ucrânia, está fazendo já um ano. Até hoje a guerra não cessou. Se é necessário, esse foi o segundo sinal. É necessário acontecer para a palavra se cumprir. Guerra e rumores de guerra. Segundo sinal: Vedes, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. A Bíblia diz aqui o título dessa mensagem, que é o princípio das dores. O que está nos acontecendo hoje em dia, o que o mundo está vivendo, aquecimento global, destruição, tudo isso é necessário acontecer para a palavra se cumprir. Aqueles que são de Deus verdadeiramente, que estão apoiados em Cristo, vivendo para Cristo, que abandonou o mundo, não serão atingidos, porque Cristo terá de misericórdia e vai guardá-la ou protegê-la. Mas aqueles que se diz ser de Deus estão andando errado, esses podem ter certeza, esses serão atingidos, a não ser que se arrependa, como sinal de Deus para dizer assim: esse é o preço que se paga e anda errado na minha presença. Então, segundo sinal, guerra e rumores de guerra. Terceiro sinal, versículo 7.
Porquanto se levantará nação contra nação. Também é algo que já vem acontecendo há muito tempo. Terceiro sinal, nação contra nação. Há tantas pessoas, nações, né? Uma querendo ser melhor que a outra, uma sabe mais, a outra menos, uma é mais rica, outra mais pobre. Esse também é um sinal que há muito tempo já vem acontecendo. Nação contra nação. É que essa nação é melhor que essa, que essa nação sabe tudo, essa não sabe nada. É que essa é poderosa, essa é fraca, essa é rica, essa é pobre. Isso também há muito tempo já vem se cumprindo, que é o terceiro sinal. Quarto sinal, ainda dentro do versículo 7, reino contra reino. A gente vê países um contra o outro, um querendo destruir o outro. Um quer dizer que a potência militar desse é maior que outra, que esse pode, esse não pode. É que esse aqui é mais poderoso do que esse outro. Esse foi o quarto sinal, reino contra reino. Haverá fome. Quinto sinal, fome. O mundo inteiro já está passando fome. Ainda dentro do versículo 7, terremoto em vários lugares. Esse é o sexto sinal, terremoto em vários lugares. Ainda está no versículo 7, agora o versículo 8. Porém, tudo isto é o princípio das dores. É apenas o princípio, tudo o que está acontecendo. Já estamos no sexto sinal. Versículo 9. Então sereis atribulados. Sétimo sinal, a tribulação, irmão. Se tem uma coisa que o mundo hoje vive é em tribulação. É como se o mundo tivesse de ponta cabeça. Sétimo sinal, agora e vos matarão. Para quem não sabe, muitos lugares mundo afora aí, há muitos cristãos que já estão morrendo por amor a Cristo, por não negar a Cristo, por amor ao Evangelho. Esse é o oitavo sinal. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Agora o versículo 10. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar. Nono sinal. Muitos hão de se escandalizar. Ou seja, o Evangelho está escandalizado globalmente falando no mundo inteiro. Nono sinal, dentro do versículo 10. Aí diz trair. Esse é a palavra trair, é o décimo sinal. Na verdade, isso também é algo que já vem acontecendo há muito tempo. Traição dentro do Evangelho. É que esse é melhor que aquele outro. Um puxando o tapete do outro, um querendo ocupar o lugar do outro. Décimo sinal, é a palavra trair. Odiar, somos odiados. É o 11º sinal, odiar. Somos odiados há muito tempo, estamos sendo odiados. Tem pessoas que nos levam para a justiça. Eu particularmente já fui para a justiça, porque há pessoas que me odeiam por causa do Evangelho, que eu prego a palavra. Certamente você que prega a palavra já deve ter passado por isso. Esse é o 11º sinal, odiar. Aí diz assim, odiar uns aos outros. Aí a seguir no versículo 11 ele diz assim, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Falsos profetas, globalmente falando, é como se fosse uma epidemia. 12º sinal. Você observa com relação a odiar, atento os crentes, irmão. Atualmente a gente temos visto tantos cristãos com ódio no coração, mas enfim, aqui no versículo 11, nós vimos aqui o 12º sinal, né? Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. 12º sinal, dos 14 sinais que Jesus deu. Agora vamos para o versículo de número 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. 13º sinal, o amor se esfriará de quase todos. O que está acontecendo hoje, se você olha para a maioria, inclusive no meio evangélico, muitas pessoas estão desistindo de seguir a Cristo, muitas pessoas estão desanimando de ir para a sua igreja, porque está se esfriando, é como se espiritualmente estivesse morrendo, está desistindo de andar com Cristo. 13º sinal, o amor se esfriarão de quase todos, está acontecendo, se cumprindo. Aí o versículo 13, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Agora vamos para o último sinal, é o que está faltando se cumprir, por incrível que pareça. No versículo 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quando virá o fim? Quando o evangelho for pregado a todo mundo. Sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque falta esse último se cumprir. Todos os outros que eu te mostrei aqui ao longo da mensagem, os 14 sinais que te mostrei até o 13º. Jesus deu esses sinais para o discípulo aqui. Mateus 24, a partir do versículo 3. 14 sinais ele deu para o discípulo que antecederia a sua volta.
Esses 14 sinais que ele mostrou, ou que ele deu para o discípulo, ele falou que quando se cumprisse todo seria o fim, como diz aqui no versículo 14, quando o evangelho for pregado a todas as nações, porque há lugares, por incrível que pareça, mesmo com todo o avanço da tecnologia, ainda há lugares que o evangelho não entrou. Então não sei o que você que não veio para Jesus está esperando. Eu não sei você que está na presença de Deus, está andando errado, o que você está fazendo da sua vida. Eu não sei o que muitos estão fazendo que não acorda, não se dá conta da gravidade que o mundo está vivendo, essa destruição planetária, aquecimento global, destruição por todas as partes, morte, ódio, epidemia, fome, escândalo do evangelho, falso profeta, enganação, guerra, rumores de guerra, como disse aqui, terremoto, que seremos odiados, traição, tudo isso, irmão, reino contra reino, tudo isso já está se cumprindo há muito tempo, só não vê quem não quer. O que significa? Que já passou da hora do mundo se render a Cristo. Já passou da hora das pessoas se arrependerem. Já passou da hora das pessoas aceitar Jesus. Já passou da hora da humanidade se render e entender que sem Jesus não somos nada. Já passou da hora da humanidade, inclusive muitos cristãos, de andar certo na presença de Deus, dar bom exemplo, dar bom testemunho. Estamos vivendo o tempo do fim. O fim do fim. Não há mais o que fazer. Não há mais para onde correr. Não temos outro lugar de refúgio senão para debaixo das asas de Jesus, para o esconderijo do Altíssimo, para o recôndito do pavilhão, como disse o salmista Davi. Se você quer ser salvo, se você ama a sua salvação, perdoe o seu próximo, ame o seu próximo, aceite o perdão, libere o perdão, faça o que é certo enquanto há tempo. Nós estamos vivendo nos últimos dias, nós estamos despedindo da terra, conforme João versículo 13, nós estamos despedindo dessa terra rumo à salvação. Então cuide da sua salvação, porque a qualquer momento desse a trombeta vai ressoar nas alturas, e só vai ser salvo aquele que de fato está preparado para morar na eternidade com Cristo. Se você ainda não se preparou, não sei o que você está esperando, se prepare o quanto antes. É momento de urgência, é urgência para aqueles que ainda desejam se arrepender, para aqueles que desejam morar com Cristo, para aqueles que desejam não perder a salvação, mas ganhá-la. É a última hora, é a última chance, é o último momento. Faça algo antes que seja tarde demais. Não deixe para amanhã, faça hoje, se arrependa hoje. Pare de mentir hoje, pare de beber hoje, pare de fumar hoje, busque a Deus hoje. Não deixe para amanhã, que amanhã pode ser tarde demais. O que falta é se cumprir, o evangelho ser pregado nos quatro cantos, que por incrível que pareça ainda não chegou, mas a qualquer momento Todo-Poderoso volta para buscar a sua igreja. Espero que você esteja preparado e que você possa estar no coração e entender que estamos vivendo as últimas oportunidades. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui, mas que você possa trazer isso como exemplo e entender que não há mais tempo a perder. A hora é agora, a chance é essa, o momento é esse. Aceite Jesus, se arrependa, se renda, se diminua, aceite a salvação hoje. Não deixe para amanhã, porque pode ser tarde demais. Tem que ser agora. Tá bom? Deus abençoe, que Deus tenha misericórdia do mundo inteiro. Forte abraço a todos, em nome de Jesus.